Oi, meu nome é Grazi e você está no canal Medo e Companhia. Sempre fui apaixonado por livros. Desde pequeno encontrava refúgio nas páginas amareladas de sebos e bibliotecas antigas. Havia algo de mágico na textura do papel desgastado, no cheiro característico de tinta envelhecida e na sensação de segurar um pedaço do passado nas mãos. Eu gostava de imaginar quem havia lido aqueles volumes antes de mim, que tipo de histórias aqueles livros testemunharam antes de chegarem às minhas mãos. Eu acreditava que livros guardavam segredos. O que eu não sabia é que, às vezes, eles eram janelas para algo que não deveria ser visto. Foi numa tarde fria de outono que encontrei aquele sebo. O dia estava estranho. O sol parecia fraco, encoberto por nuvens pesadas que não choviam nem se dissipavam. A rua estava silenciosa demais e um vento gelado soprava, carregando folhas secas pelo asfalto rachado. Eu caminhava distraído com as mãos nos bolsos do casaco quando percebi a loja. Nunca tinha notado aquele lugar antes e isso me intrigou, pois passava por aquela rua todos os dias. A fachada era discreta, quase apagada pelo tempo. O letreiro era simples, apenas livros e curiosidades, pintada à mão em uma madeira escurecida pela umidade. O vidro da vitrine estava tão embaçado e sujo que impedia que eu visse o interior com clareza. Quando empurrei a porta, um sininho tocou, ecoando de maneira estranhamente abafada no ambiente silencioso. O cheiro que me atingiu foi uma mistura densa de papel velho, mofo e algo metálico, quase como enferrujado. O interior do sebo era escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas penduradas no teto. As prateleiras eram absurdamente altas, cheias de livros tão antigos que as lombadas estavam desbotadas e descascando. Era como se aquele lugar não pertencesse a essa época, talvez nem a este mundo. Atrás do balcão, um senhor idoso de óculos grossos e rosto vincado me observava com um olhar indecifrável. Ele não disse nada, apenas assentiu levemente quando entrei. Gostei disso. Eu detestava quando vendedores vinham perguntar se eu precisava de algo. Sempre preferi explorar sozinho. Fui passando os dedos pelas lombadas, sentindo a poeira e a textura áspera das encadernações gastas. Havia livros de todos os tipos, alguns em idiomas que eu sequer conhecia. Latim, grego antigo, algo que parecia aramaico. Mas quanto mais eu andava pelos corredores estreitos, mais estranhas pareciam as obras disponíveis ali. Então, meus olhos caíram sobre um livro específico. Ele não tinha título nem nome de autor. A capa era dura e negra, mas não refletia a luz de maneira normal. Na verdade, parecia absorver a iluminação ao redor. Quando puxei da prateleira, um calafrio percorreu minha espinha. O livro era mais pesado do que eu esperava, e quando abri, percebi algo muito estranho. Suas páginas estavam completamente em branco. Interessado nesse? A voz do dono do sebo me fez sobressaltar. Eu não havia percebido que ele se aproximava. Sim, mas ele está vazio. O velho sorriu de um jeito enigmático. Talvez ainda não tenha sido lido. Eu não soube o que responder. Algo na forma como ele disse aquilo me incomodou, mas ao mesmo tempo senti um impulso irresistível de levar o livro comigo. Paguei em dinheiro e antes de sair, o velho me disse algo que só fui entender depois. Leia em um lugar seguro. Naquela noite, mal esperei para abrir o livro. Estava sentado na minha poltrona favorita, um abajur ao meu lado emitia uma luz amarelada e aconchegante. O vento frio soprava lá fora, sacudindo os galhos das árvores contra a janela. Quando abri o livro novamente, notei algo que me fez prender a respiração. As páginas não estavam mais vazias. Agora estavam cobertas de uma caligrafia antiga e irregular, como se alguém tivesse preenchido enquanto eu não olhava. E então eu li a primeira frase. Se você está lendo isso, cuidado. O sombral observa. Meu estômago revirou. Que diabos era aquilo? Um conto, um relato? Quem havia escrito isso? Continuei virando as páginas, sentindo uma estranha sensação de inquietação crescer dentro de mim. Existem passagens entre nosso mundo e ele.
Algumas são portas, outras são sombras e algumas, bem, algumas são palavras. Se você encontrou este livro, significa que já foi notado. O abajur ao meu lado piscou. O ar na sala ficou mais denso, mais pesado. Meus ouvidos uniam e um calafrio percorreu minha espinha. A próxima linha era um aviso. Se ainda puder sair, feche esse livro agora. Mas, se já for tarde demais, lembre-se, não leia em voz alta. Naquele instante ouvi algo, um arrastar baixo e seco. O som vinha do canto mais escuro da sala. Tentei racionalizar, mas meu corpo já sabia a verdade antes mesmo da minha mente aceitar. Algo estava ali. O abajur piscou de novo, e na penumbra vi uma silhueta. Ela não tinha forma definida, parecia feita de sombras líquidas, retorcendo-se como se tivesse um estado entre solidez e vapor. Minhas mãos estavam trêmulas. Fechei o livro com força, tentando me convencer que aquilo não estava acontecendo. Mas então, a sombra se moveu. Era lenta, mas cada vez que eu piscava parecia mais perto. Minha única chance era sair dali, mas cada passo que eu dava parecia me levar para mais longe da porta. O corredor da minha casa se alongava de forma impossível. As sombras se esticavam nas paredes, como se tentassem me puxar para dentro delas. Meus pulmões queimavam, minha visão escurecia, e então fiz a única coisa que pude. Joguei o livro longe e corri para fora de casa. O ar frio da noite me atingiu como um soco. Minha rua estava normal. As luzes dos postes piscavam e o som distante da cidade ainda ecoava. Mas eu sabia que não estava seguro. Voltei ao sebo na mesma hora. O velho já me esperava. Você leu? Perguntou como se soubesse a resposta. Assenti. Ele pegou o livro e o colocou de volta na prateleira. As páginas estarão vazias para o próximo leitor. Disse como se aquilo fosse um fato simples e inevitável. Eu saí do sebo sem olhar para trás. Então, naquela noite, não consegui dormir. E enquanto eu escrevo esse relato, sinto que ainda não estou sozinho, porque no canto do meu quarto, onde a luz do abajur não alcança, a escuridão parece respirar.